Aleluia, aplauda o Senhor mais forte, glórias a Ti, Jesus. Oh Pai, obrigado, Jesus, obrigado. Aleluia, amém, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Eu te convido a abrir a palavra para nós lermos juntos, lá em Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, glória a Deus. Se você estiver apenas com o teu celular, você pode também usar o teu aplicativo para leitura bíblica. Colossenses, capítulo 1. Vamos ler na versão nova, tradução na linguagem de hoje. É a que nós usamos normalmente. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom estar aqui com os irmãos, poder junto louvá-lo e adorá-lo. Aqui no capítulo 1, nós vamos ler então a partir do versículo de número 15. Vamos ler do 15 ao 20. Amém? Como normalmente fazemos, vamos ler alternadamente. Eu vou ler um versículo sozinho e você pode ler o outro versículo junto comigo. Então vamos lá. Diz a palavra do Senhor, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. 16. Pois, por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e é por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Juntos? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra. Pai querido, eu creio e declaro, nós cremos que a Tua palavra é viva, é perfeita, a Tua palavra é a verdade, ela é como espada afiada, ela é capaz de penetrar no mais profundo do meu ser, no mais profundo, de forma a transformar, a trazer vida, a trazer entendimento. Eu te peço, Espírito Santo, convença-nos do pecado, da justiça e do juízo. Mostre-nos o caminho correto, enquanto nós meditamos, refletimos na Tua verdade, na Tua palavra. E nós repreendemos em nome de Jesus todo ladrão da palavra. Nós oramos gratos a Ti. Amém? Glória a Deus. Pode sentar por um momento. Glória a Deus. Amados, então, o tema que eu quero, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é a obra de Cristo em nossas vidas. E com base nesse texto, eu quero meditar com vocês acerca desta obra maravilhosa que o Senhor faz, que o Senhor opera em nossas vidas. Conforme está aqui escrito, Ele é o primeiro filho, de forma que a partir dele, novos filhos de Deus surgiram. A palavra nos diz lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que deu seu único filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna.
Então nós entendemos que até o momento em que Cristo morreu por nós na cruz, havia apenas um único Filho, o Senhor Jesus. Mas agora Paulo está nos dizendo que Ele não é mais o único, mas o primeiro. E aqui é importante nós entendermos que quando a Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós precisamos entender que não está se referindo a Jesus como alguém criado por Deus. Jesus, Ele não é criado, Ele é o Criador, Ele é o próprio Deus. Quando a palavra de Deus nos diz que Ele é Filho, que Ele é o único Filho, que Ele é o primeiro Filho, nos está dizendo que Ele tem a natureza de Deus. E não apenas isso, aqui no versículo 19 diz: o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Ele possui toda a natureza, todos os atributos, todas as características de Deus. Ele é eterno, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. O título, o poder, Filho de Deus, se aplica a Ele justamente porque Ele tem a mesma natureza de Deus. Para que você compreenda essa forma de linguagem, muitas vezes a Bíblia chama o ser humano de filho do homem. Por quê? Porque um ser humano, ele tem a natureza de homem, de ser humano. Um ser humano, ele só pode gerar outro ser humano. Um homem, uma mulher, um ser humano não pode gerar um cachorro, um camelo ou qualquer outro tipo de ser vivo. De si mesmo ele gera outro ser humano. Deus se manifestou em Jesus Cristo, se manifestou visivelmente, fisicamente em Jesus Cristo. Toda a natureza de Deus está em Cristo. Estou dizendo isso apenas, esse não é o tema dessa noite, apenas para você entender esse título, Filho de Deus, porque muitos veem Jesus como um ser criado, um ser que tem início, que ele surgiu quando o Espírito Santo gerou no ventre de Maria, mas ele é o próprio Deus. E veremos isso na palavra, muito embora não seja esse o cerne da mensagem desta noite. O que eu quero compartilhar com vocês é a compreensão de que, através de Cristo, tudo em nossa vida encontra harmonia, tudo em nossa vida encontra paz. Olha o que diz o versículo 17: antes de tudo ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Esse é o cerne, ordem e harmonia. Tudo de errado que acontece é por falta de ordem e de harmonia. Uma enfermidade física, uma doença qualquer, ela acontece porque está ocorrendo algum tipo de desordem, desarmonia em nosso físico, independente da origem. Isso nós podemos dizer de perturbações físicas, psicológicas, espirituais. Um lar, ele precisa de ordem e de harmonia. E nós sabemos que sem ordem e harmonia, um lar, uma família, ela não subsiste. Uma sociedade não subsiste. A criação não subsiste. Nós percebemos e vemos que o planeta Terra, ele a cada ano está se decompondo, deteriorando, e muito pela própria ação do ser humano. Isso nada mais é do que falta de ordem e de harmonia. A criminalidade que nós vemos, a violência que nós presenciamos, nada mais é do que falta de ordem e harmonia.
a ansiedade, a insônia, a perturbação, a síndrome do pânico, tão comuns nesses dias, pode ser resumido como falta de harmonia conosco mesmo. A pessoa não está em harmonia consigo mesma. E não é de surpreender, porque a Bíblia diz aqui de forma clara que por estar unido com Cristo, ocorre a conservação da ordem e da harmonia. Ou seja, a partir do momento que não há uma unidade, eu não estou falando em crer em Cristo, não basta crer que Ele existe, não basta crer que Ele é o Salvador, é necessário, a palavra diz aqui, uma unidade, que por estarmos unidos, e aí nós entendemos, por exemplo, porque Jesus, lá na oração do capítulo 17 de João, ele roga ao Pai para que nós sejamos um com Ele. Há uma preocupação por parte do Senhor Jesus para que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Porque uma vez que eu estou unido, uma vez que você esteja unido, uma vez que haja essa unidade, haverá ordem e harmonia, paz, justiça, alegria. Ainda que ao nosso redor existam adversidades, tribulações, mas se eu estou unido com Cristo, eu posso, por exemplo, conforme falamos em outro culto, declarar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu posso dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Porque a harmonia, Ele gera em mim o que Deus sonhou, o que Deus planejou. E é tão interessante isto, voltando aqui para a questão de que Cristo é o Criador. Ele não é criado, mas é o Criador. Você pode abrir comigo a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1. Primeiro capítulo da Bíblia, lá no início, o Gênesis capítulo 1. Você está fazendo o projeto de vida, você leu esses dias, né? Se você está com a sua leitura bíblica em dia, recentemente nós lemos o capítulo 1 de Gênesis, e acredito que todos conheçam ou já ouviram de alguma forma esse texto que diz: no começo Deus criou os céus e a terra. Olha só o que diz aqui: a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, estava coberta por um mar profundo, a escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então nós percebemos que havia um caos, uma desordem, uma falta de harmonia, e muitos vivem assim, muitos de nós já vivemos assim, dessa forma, na escuridão. O Espírito de Deus passa por cima, não está na pessoa, só pairando por cima, esperando um momento para agir, mas não há oportunidade. Mas então Deus intervém. Quando nós permitimos, Deus intervém na desordem e no caos. Ele intervém naquilo que não tem solução. Falamos disso domingo passado, sobre Deus é um Deus do impossível. Você crê que Deus é Deus do impossível? Amém? Deus intervém no caos, na desordem, na desesperança. Então diz no versículo 13: então Deus disse: haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. E assim continua o relato da criação. Não vamos ler agora, mas é importante entender que houve uma intervenção da parte de Deus. E essa intervenção, ela ocorreu através, olha só, da palavra. A Bíblia nos narra que disse Deus: haja luz. Bastou Deus expressar a sua palavra para que houvesse luz. E assim continua toda a criação, Deus determinando com a sua palavra. E nós vemos Cristo agindo aqui. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 1.
Evangelho segundo João, capítulo 1, também recentemente lido, você que está fazendo o projeto de leitura bíblica, passou por esse capítulo há pouco tempo. No capítulo 1 de João nós vemos o mesmo relato do Gênesis, de uma outra forma, nos revelando a atuação do Senhor Jesus. Olha o que diz no capítulo 1 de João: no começo, aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus, e olha só, e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus, e nada do que existe, olha só, nada do que existe foi feito sem a palavra. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Então a palavra estava agindo. Quando Deus disse, haja luz, a palavra agiu. E nada do que existe foi feito sem a palavra. Mas quem é a palavra? Olha o que diz o versículo de número 14: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. O próprio Senhor Jesus, a palavra então se fez um ser humano e morou entre nós. É disto que Paulo está falando lá em Colossenses, que como primeiro filho, aqui referido como único filho, ele agora deseja operar em nossas vidas, gerando ordem, gerando harmonia. Um exemplo de desordem são os vícios. Quem que nunca teve algum tipo de vício ou não tem um tipo de vício? Isso é uma desordem, um tipo de desordem, seja um vício em algo ilícito ou mesmo algo lícito, compulsões, descontrole emocional. Quantas pessoas são iradas, perde a cabeça, tem pavio curto? Isso é uma desordem. Quantos são presos pelo ciúme doentio, insegurança, o medo de perder, ganância, amor ao dinheiro? São desordens, são desarmonias que são naturais ao ser humano, são comuns a todos nós, uns em uma área, outros em outra, mas isso é comum, isso é natural, isso é da nossa natureza caída. Mas se nós estivermos unidos com Cristo Jesus, conforme está lá em Colossenses, nós seremos conservados, haverá a conservação da harmonia, da ordem, tudo no seu lugar, tudo ao seu tempo, tudo da sua forma. Esta é a obra que Cristo deseja para nossas vidas. Se nós pararmos e fizermos uma análise, talvez você nunca fez isso, nós vamos perceber que nós precisamos de ordem, de harmonia em nossos pensamentos, sentimentos, nossas expressões. Quantas pessoas que têm potencial para o trabalho, para o estudo, e não conseguem desenvolver, por N motivos: medo, ansiedade, preguiça, sentimento de inferioridade, ideia de que não consegue, algo que aprendeu de forma errada, né? Tanto alguém falar, quem é você? Se coloque no seu lugar, e a pessoa então se limita. São desordens que o pecado, as atitudes humanas vão gerando em nossas vidas, até chegarmos aos extremos. Mas, meus irmãos,
A Bíblia diz, no versículo 17: antes de tudo ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. É por isso que diz aqui no versículo 18, que Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, ela é formada por todos aqueles que creem no Senhor. A igreja não é essa denominação que estamos hoje, a igreja não é esse templo. A igreja é universal, é algo muito maior. A igreja é eterna. Ela é formada por todos aqueles que já creram, que creem e crerão em Cristo. E um dia estaremos todos juntos na glória do Senhor, amém? Amém? E o cabeça, a direção é Cristo. Por isso que nós vemos tanta desordem e desarmonia em denominações, na religiosidade falsa, porque em algum momento deixou de ter Cristo como cabeça, como quem direciona, como quem dá a ordem. Nos diz aqui, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é Ele quem dá vida ao corpo. Meus irmãos, como nós declaramos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jesus Cristo é o pastor das nossas vidas, amém? Ele precisa nos guiar, e nós precisamos permitir que Ele faça isto. Amar como Ele amou, até a morte. Perdoar como Ele perdoou o imperdoável. Ter a paciência que Ele tem. Ser misericordioso como Ele é misericordioso conosco. Ele é o cabeça. Ele determina o que nós fazemos ou não fazemos. A sua palavra nos revela. Quando Ele nos diz para perdoarmos, para termos misericórdia, se pegar lá em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, quando Ele fala para nós cuidarmos dos nossos olhos, quando Ele fala da mentira. O problema é que muitos de nós caímos nos pecados, porque vemos o pecado como um item de uma lista, de pode e não pode. Isso eu posso, isso eu não posso, isso eu posso, eu não posso. Isso é errado. O pecado, ele me separa de Deus. O pecado é uma revolta contra Deus. Eu preciso entender que o pecado me separa. Por que o pecado gera desordem, gera desarmonia, gera morte, gera discussão, revolta, rebelião, ódio, ira, inveja, facção, divisão, destrói lares? Por quê? Porque o pecado me separa de Cristo. E por não estar unido com Cristo, a harmonia e a ordem não são conservadas. Quando eu entendo o pecado como uma ofensa a Deus, eu compreendo essa verdade, é mais difícil me deixar levar pelo pecado. Há um temor, há uma compreensão correta. Logicamente todos nós somos limitados, mas é muito diferente. É muito mais fácil o Espírito Santo gerar em nós a força e a capacidade para amar, para servir, para obedecer. Por que muitas coisas que nós lemos, talvez aconteça com você. Você que está lendo a Bíblia, você lê a Bíblia, muitas coisas que nós lemos, nós falamos, mas isso aqui não dá para fazer, isso aqui é impossível. Quem já passou por isso, já leu alguma coisa assim, né? Fala para perdoar, fala que a mulher precisa ser submissa ao marido, fala que o marido precisa amar a esposa até a morte, como Cristo amou a igreja, da verdade, fala da pureza sexual, e nós lemos e falamos, não, mas isso aqui não dá para fazer, isso aqui é algo muito radical, não é bem assim não, enfim, algum argumento nós temos.
Isso ocorre porque o Espírito Santo não está agindo em nós. Isso ocorre porque não há a ordem e a harmonia necessária. Nós estamos falhando em estarmos unidos com Cristo. Talvez em algumas áreas nós já conseguimos, mas em outras ainda não. Eu preciso entender que o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus, e eu preciso estar unido com Ele. O Senhor Jesus Cristo não é um líder religioso. O Senhor Jesus Cristo não é alguém que veio pregar a paz, a bondade. Não, Ele é o próprio Deus que se fez carne, morreu por nós, e somente através dele há salvação, somente através dele há ordem e harmonia, não tem outro meio. Ele não é o fundador de uma religião. Se eu for olhar assim, imagina, o cristianismo nem sequer é a primeira religião, é só estudar a história, quantas religiões já existiam antes? Cristo é muito mais do que uma religião. O cristianismo é muito mais do que uma religião. Cristo veio para salvar. Cristo veio para nos transformar. É preciso entender essa verdade, que Ele tem a natureza completa de Deus. Isso é tão maravilhoso, porque a Bíblia diz, nós não lemos, mas lá em João, capítulo 1, no versículo 12, diz o seguinte, diz assim, que todo aquele que o recebeu, todo aquele que o recebe, recebe o poder de ser feito filho de Deus. Olha só, João capítulo 1, versículo 12 me diz, que se eu creio em Cristo, se você crê em Cristo, nós recebemos, e a Bíblia diz, o poder de ser feito, olha só, de ser feito, é porque eu não sou, ser feito filho de Deus. Por isso que agora eu entendo que Paulo escreve que ele é o primeiro filho, porque agora através dele eu posso ser mais um filho de Deus. Por que isto? Porque através de Cristo eu recebo a natureza divina em mim, porque Ele vem habitar em mim. Cristo habita em vós, a palavra do Senhor diz. Amém? Amém? O Espírito Santo habita em nós que cremos. Ou seja, o próprio Deus. Eu tenho parte da natureza de Deus operando na minha vida, e conforme eu vou permitindo e morrendo para mim mesmo, porque a Bíblia diz que importa que Ele cresça e eu diminua, conforme eu permita que Ele cresça, então mais e mais ordem, mais e mais harmonia é gerado na minha vida e através da minha vida. Amém? Está entendendo isto? Não se trata de uma religião, é algo muito maior. Ele é o primeiro. Você quer ser filho de Deus? Amém? Porque até isso se perde. Se nós não compreendermos corretamente, nós caímos no ditado popular que diz o quê? O que o ditado popular diz? Todo mundo é filho de Deus. Não é isso que diz o ditado popular? Ah, mas eu também sou filho de Deus. Você já viu essa expressão? Você já disse isso? Ah, eu também sou filho de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que o recebe, recebe o poder de ser feito filho de Deus. João 1, capítulo 12, versículo 12. E Paulo nos escreve em Gálatas capítulo 4, que através de Cristo nós recebemos a adoção para sermos feitos filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu recebo a natureza de Deus. E conforme eu permito a luta entre a carne e o espírito, conforme está em Gálatas capítulo 5, há uma luta, conforme Paulo escreve aos Romanos, há uma luta entre a carne e o espírito, que a carne ela milita para a morte, o espírito para a vida, e conforme eu permito o fruto do espírito, é gerado em mim, mas se eu não permitir, as obras da carne são manifestas na minha vida. Quer ver? Abra comigo aí em Gálatas capítulo 5. Você está em Colossenses um pouco antes. Você que está com a Bíblia impressa, um pouco antes. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Diz assim, olha, quero dizer a vocês o seguinte:
Deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, amém? E não obedeça aos desejos da natureza humana. 17, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Vou ler de novo. Isso é forte, isso é muito forte. Isso aqui vai contra tudo que nós aprendemos. Diz aqui, olha, versículo 17: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso nós não podemos fazer o que nós queremos. Diga para você mesmo: eu não posso fazer o que eu quero. Amados, como que o diabo treme, como que a nossa carne treme, como que o mundo se enoja, fica irado quando isso é dito. Porque o sistema do mundo é o contrário. O sistema do mundo diz o seguinte: tenha, faça, seja alegre, seja feliz, tenha prazer, faça o que você quer, faça o que te dá na telha, faça do teu jeito, seja feliz, seja alegre, tenha paz. Mas são mentiras, porque isso não gera alegria, isso não gera paz, isso não gera satisfação, gera no máximo um prazer momentâneo, um alívio momentâneo. É só analisar o mundo. As pessoas estão fazendo o que querem, como querem, e é o resultado. Os lares, as drogas, a violência, corrupção, imoralidade sexual. A Bíblia nos confronta. É por isso que quando Jesus, a Bíblia diz, começou a pregar, as multidões o abandonaram. Porque a Bíblia, a palavra de Cristo, ela nos confronta. Para que haja ordem, para que haja harmonia no nosso interior, há um confronto. A Bíblia diz que no início existiu o caos, houve uma ordem, haja luz, e houve uma mudança, e toda mudança ela gera resistência, toda mudança gera resistência. Olha o que diz aqui: vocês não podem fazer o que vocês querem. Continua: porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Olha só, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são, olha que interessante: imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, inveja, bebedeira, farras e outras coisas parecidas com essas. Difícil passar por isso aqui ileso, né? Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas, versículo 22, o Espírito de Deus produz amor, alegria, diga-se comigo: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Amém? E contra essas coisas não existe lei. As pessoas, continua o versículo 24, que pertencem a Cristo Jesus, ou seja, a pessoa que está unida com Cristo, pertence a Ele. Eu volto a dizer, não é uma questão apenas de crer ou não crer em Cristo, de ter um lar cristão, de ter uma formação cristã, é de pertencer a Cristo, é de estar unido com Cristo, é algo que vai além. Diz aqui, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida,
Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Amados, a obra de Cristo em nossas vidas é a transformação profunda do nosso ser, de dentro para fora. O desejo do Senhor é nos organizar, nos aperfeiçoar. Por isso que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Está escrito aqui que se alguém pertence a Cristo, está unido com Cristo, está crucificado para as paixões. Não é que as paixões deixam de existir, elas existem, mas nós estamos crucificados. Lembra quando Jesus ficou crucificado? Ele não deixou de sentir dor, ele não deixou de ter sede. As pessoas continuaram zombando dele, apontando para ele, provocando-o, dizendo: se você é Deus, desça da cruz. Estarmos crucificados com Cristo não quer dizer que estamos perfeitos. A perfeição virá depois, quando fomos ressuscitados com Cristo. Mas enquanto estamos aqui, nós somos crucificados. Nós não podemos permitir que as paixões do mundo nos dominem. Estão entendendo isso? Jesus estava crucificado, mas em nenhum momento ele deixou de ser ser humano enquanto crucificado. Mas ele não permitiu, embora podendo fazê-lo, ele não desceu da cruz, ele não abandonou, ele não desistiu. Lá em Hebreus capítulo 10, temos lido desde o início do ano, nos diz que nós não somos povo que desiste e volta atrás. Pelo contrário, nós somos daqueles que creem e são salvos. Amém? Amém? Você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Sim, diga: nós não somos daqueles que desistem. Não somos daqueles que desistem. Isso é um cristianismo autêntico, como se diz hoje, é raiz, verdadeiro, que suporta uma tribulação, suporta uma aflição, porque Cristo está habitando, Cristo está transformando. Lemos passagens bíblicas de pessoas sendo açoitadas, ofendidas, chicoteadas, e louvando, adorando a Deus. E hoje nós estamos muito longe disto, não suportamos nada. Qualquer coisa a gente desce da cruz, qualquer coisa nós abandonamos. Que o Espírito Santo gere em mim, que o Espírito Santo gere em você, em nós, o fruto do Espírito. Amém? Amém? Glória a Deus. Para encerrar, aqui em Colossenses ainda, versículo 1, capítulo 13 de Colossenses, versículo 1, diz aqui: vocês foram ressuscitados com Cristo. Paulo está escrevendo para nós que cremos. Nós que cremos fomos ressuscitados com Cristo. Portanto, ponha o seu interesse nas coisas que não, portanto, ponha o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram. Quem está em Cristo Jesus já morreu. Ele diz lá nos evangelhos, você sabe disso: aquele que quer ser meu seguidor, tome a sua cruz e siga-me. Ou como diz nessa versão: aquele que quer ser meu seguidor, morra para seus próprios interesses e siga-me. Esse é o preço, esse é o preço que Jesus pagou. Ele pagou o preço de morte, e nós precisamos seguir o nosso mestre, morremos para nós mesmos. Diz aqui o versículo 13: porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida. Uma coisa tremenda: porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Amém? Ele é a nossa vida. O cristão, aquele que está unido com Cristo, a Bíblia diz que está escondido com Ele,
em Deus. É por isso que podemos passar pelo vale da sombra da morte, conforme o salmista escreve no Salmo 23, porque se eu estou unido com Cristo, eu estou escondido com Deus, estou escondido em Deus. É como Jesus olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, como que eu gostaria de abraçá-la, escondê-la, da mesma forma que a galinha faz com seus pintinhos. O desejo do Senhor é que nós sejamos escondidos nele, através da nossa unidade, da nossa união com Cristo Jesus, e haverá harmonia, haverá ordem, e essa harmonia e essa ordem serão conservadas. Amém? Esse é o desejo do Senhor para nós, essa é a palavra de Deus para nós. O mundo está cada vez mais em desordem, em desarmonia, e não há uma perspectiva de melhora para o mundo. Não há. Podemos ser otimistas, entusiastas, mas não há uma perspectiva. Agora, para aquele que está em Cristo Jesus, a Bíblia diz aqui que ele está escondido, guardado, protegido pelo Senhor. E a minha oração nessa noite é para que eu quero te convidar para orar ao Senhor, para que você esteja unido com Cristo Jesus em todo o tempo, e que essa unidade gere, porque é algo importante lá do Gênesis capítulo 1, quando nós percebemos que Deus criou o mundo, criou o universo. Em quantos dias Deus criou o universo? Quem sabe? Ele criou tudo. Quantos dias? 6. Você sabe disso, não sabe? Ora, Deus poderia ter criado tudo de uma vez, não poderia? Sim ou não? Você crê que Deus tem poder para criar tudo de uma vez? Poderia, mas não fez assim, porque é um processo, é uma ordem. Na nossa vida, da mesma forma, eu estar unido com Cristo não quer dizer que eu estou perfeito, acabado, mas há uma obra que está sendo feita. Agora eu posso atrasar essa obra, eu posso mesmo impedir esta obra na minha vida, conforme Deus vai dizendo: haja luz, haja semente, haja animais, haja separação entre água e terra. Foi necessário a obediência. Conforme Deus for falando a você: faça isto, abra mão disto, perdoe, tenha paciência, tenha misericórdia, se arrependa, mude, abandone, e você vai obedecendo a Deus, a ordem vai sendo instaurada, a harmonia vai sendo gerada, e a força do Espírito Santo vai transformando, vai gerando, o fruto do Espírito vai se manifestando, e é maravilhoso, é tremendo. Amém? Eu te convido então a se colocar em pé, se você pode fazê-lo, para orarmos. Há uma ordem, há uma harmonia. A primeira coisa que eu quero orar é para que o Espírito Santo te mostre o que está em desordem na minha vida, o que está em desarmonia. Com certeza existem áreas que estão em desordem, em desarmonia, mas o Espírito Santo somente vai te mostrar isso se você estiver disposto. E a primeira oração é nesse sentido. Se você quiser fazer, feche seus olhos e fale isso ao Senhor, ore a Ele. Vamos orar. Pai querido, Santo Deus, Espírito Santo, Tua palavra nos diz que o Senhor foi enviado da parte do Pai para operar, para nos ensinar todas as coisas, e também para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, eu te peço, me convença, me mostre o que está ainda em desordem, ainda não está em perfeita ordem, ainda não está em perfeita harmonia, pois eu sei que a falta de unidade com o Senhor gera esse desequilíbrio,
Eu não quero, Senhor, estar separado de Ti em nenhuma área da minha vida. Eu não posso estar separado de Ti, Senhor, em nenhuma área da minha vida. Corpo, alma e espírito, Tua palavra diz para nos santificarmos no corpo, na alma e no espírito. Isso que eu te peço nessa noite, Senhor, santifica-me no corpo, na alma e no espírito. Me mostre as falhas, me mostre, Senhor, as imperfeições, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, Espírito Santo, fale aos corações, traga luz, entendimento, compreensão sobre cada um que está aqui, cada um que está acompanhando este culto. Gere a Tua vida em nós, Senhor. Mostre o que está errado, pois só o Senhor tem o poder para convencer do pecado, só o Senhor. Pois às vezes nós compreendemos o pecado, mas não estamos convencidos de que ele é contrário ao Senhor. Só o Espírito Santo de Deus pode convencer do pecado. Muitas vezes, Senhor, nós já entendemos, compreendemos o que é o pecado, mas não estamos convencidos pelo Teu poder da necessidade do arrependimento. Nos acostumamos a viver com o pecado, nos acostumamos a viver sem a ordem, sem a harmonia, sem a paz que o Senhor gera, que só o Senhor pode gerar. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Se você quiser orar comigo, meus irmãos, se vocês quiserem, com base nessa palavra, nessa pregação, diga-se comigo: Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso da intervenção na minha vida, eu preciso da Tua palavra que gera vida, gera ordem, harmonia e paz. Eis-me aqui, Senhor. Eu abro meu coração para receber a instrução, a verdade que liberta, a luz que só o Senhor tem. Eis-me aqui, Senhor, para ser transformado dia a dia. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu te peço ajuda para compreender tudo que está em desordem na minha vida, em todas as áreas. Espírito Santo, eu te peço força para cumprir, para praticar a palavra do Senhor, que gera vida, que gera harmonia, que gera poder, que faz de mim filho de Deus. Senhor, obrigado. Eu te agradeço por esta palavra e eu te peço que ela não seja esquecida, que ela continue a gerar vida e transformação em mim. Eu oro grato ao Senhor pela paciência, pelo perdão, pela misericórdia. Eu oro pedindo capacidade para conseguir perdoar, para ser paciente, para ser misericordioso, assim como o Senhor
é comigo. Em nome de Jesus, eu oro, nós oramos, gratos a Ti. Amém. Glória a Deus.